Olá, senhores, bora aí para uma questãozinha de gases. Olha só, em um experimento, uma porção de água foi colocada dentro de um recipiente transparente e sem tampa, e ambos foram aquecidos até que a água iniciasse seu processo de ebulição. Ao iniciar esse processo, o aquecimento foi interrompido e o recipiente foi fechado com uma tampa. A partir desse instante, a água parou de entrar em ebulição e verificou-se que havia uma porção de água no estado líquido a 100 graus Celsius e outra porção no estado gasoso. Então aqui ele está falando que dentro da figura aqui, ó, depois que você coloca a tampa, ficou água a 100 graus Celsius e uma porção em gás aqui de vapor de água, certo? Em seguida, um cubo de gelo foi passado em cima da tampa, que esfriou aquela porção de gás que estava em contato com ela dentro do recipiente, mas não houve tempo suficiente para que a água líquida mudasse sua temperatura, que permaneceu a 100 graus Celsius, enquanto o experimento foi realizado. O esquema montado na imagem demonstra esse experimento. Então, ó, ele garante para nós aqui que essa água ela continua a 100 graus Celsius. Não teve tempo suficiente para ela diminuir a temperatura, tá? 100, 99 graus Celsius. Sabendo que o recipiente não varia suas dimensões e que suas paredes são isolantes térmicos, ou seja, não há troca de calor com o meio externo e a substância lá dentro, com o resfriamento da porção de gás, a água líquida, meninos, olha que bacana. Aqui nós temos, obviamente, partículas, né, de vapor de água a uma certa temperatura aí, próximo de 100 graus Celsius. Ao resfriar, a gente pode fazer com que parte desse vapor de água volte para o estado líquido, né, condense, ou até que uma parte desse gás acaba diminuindo a temperatura. E se eles diminuírem a temperatura, obviamente que essas partículas irão contrair, né? Essas partículas irão ficar mais próximas, elas vão se agregar mais para poder até passar do estado vapor para o estado líquido. Isso significa que vai começar a sobrar espaço aqui onde esse gás ocupava, né? E, portanto, essas partículas não estão mais pressionando a superfície do líquido como elas estavam antes. Então, a gente percebe que, ao contrair, a pressão que essas partículas estão fazendo, que esse gás está fazendo sobre a superfície do líquido, diminui. E se a pressão diminui, senhores, não tem ninguém segurando as partículas de água lá, as moléculas de água, para elas ficarem agregadas no estado líquido. Agora, elas podem se separar com mais facilidade. Isso significa que a água volta a entrar em ebulição. A gente começa a perceber borbulhas de água na superfície dela, onde a pressão diminui. Eu trouxe aqui um diagrama de fases para vocês. Olha só que bacana. E da água, né? Se a gente observar aqui, a uma determinada pressão, eu tenho um certo valor de temperatura, aonde a água sofre o que nós chamamos de mudança de estado físico, do estado líquido para estado de vapor. Então, eu vou falar aqui o ponto de mudança aqui, ó, na curva, né, que separa, chamada curva de vaporização ou condensação, que separa o líquido do vapor, ocorre a 100 graus Celsius. O que está acontecendo ali no gás quando passa o gelo? O que acontece é que a pressão diminui. E agora aquele líquido, aquele vapor, perdão, ele está pressionando a superfície do líquido com uma pressão menor do que ele estava antes. E aí a gente percebe que sob pressão menor, a temperatura de vaporização da água diminui. Sei lá, vamos chutar aqui para 95 graus Celsius. Mas olha o que acontece. Essa água, como ele garantiu para nós, ela está a 100 graus Celsius. E estando a 100 graus Celsius, ela está acima do ponto de vaporização da água. Então aquela água começa a vaporizar, porque teoricamente, naquele valor de temperatura, ela já deveria estar no estado gasoso. Então as partículas de água começam a vaporizar, apenas com a variação de pressão. Então a gente pode falar que a melhor alternativa aqui seria a alternativa C, ó. Entrou em ebulição novamente, né? Pois houve diminuição da pressão de vapor da porção de água. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês observarem. Um rapaz coloca água dentro da seringa, muito provavelmente essa água já numa temperatura, ele colocou água para ferver e coloca dentro da seringa, sem se queimar, obviamente, para que ela já fique com uma temperatura alta, 90, 95, 98 graus Celsius. E aí eles vão perceber que ele vai puxar a seringa de forma, o êmbolo, de forma a aumentar o volume ocupado pela água e pelo pouco de gás que tinha lá dentro. E aí a gente vai perceber que só variando esse volume, dando mais espaço, portanto as partículas se pressionam menos e a pressão então diminui, a água já entra em ebulição. Acompanha com o tio aqui, ó. Olha só. Tá aí, meninos, ó.
ó, a água lá dentro, ó, aí ele começa a puxar o êmbolo, olha a água borbulhando lá, já entrando em ebulição. Percebe que na parte do gás ali já começa a formar até um vaporzinho, o êmbolo começa a ficar mais branquinho, tá vendo? É o vapor de água gerando em função da pressão. E agora, se ele aperta novamente, aumenta a pressão, ela volta a ter um ponto de vaporização que é acima da temperatura que ela está, e a água para de entrar em ebulição. Fechou, meninos? Então é isso. Espero que tenha ficado claro para todos aí. Um grande abraço e até a próxima.